Boa noite, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e falar com o Senhor. Ó Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e na Tua presença é o melhor lugar. Nós louvamos a Ti, ó Deus, por este ano, que se finda, Senhor, quase já no final. Agradecemos ao Senhor porque fomos vitoriosos, ó Deus, apesar de perdas, apesar, ó Deus, de tempestades, apesar de aflições, mas o Evangelho nunca nos enganou e não nos engana, ó Deus. E Ele disse que as lutas e as adversidades fariam parte da vida. Mas nós louvamos ao Senhor por termos chegado até aqui, ó Deus, com perspectivas novas, porque nós, ó Deus, sempre acreditamos no amanhã, porque o Senhor nos dá essa certeza de podermos, ó Deus, acreditar no amanhã. Muito obrigado por esta bênção maravilhosa, Senhor. Nós sabemos, Senhor, é um Deus que cuida de nós, que tem o melhor para nós, que sabe daquilo que realmente nós precisamos. O Senhor sabe, ó Deus, até o dia que nós vamos viver. O Senhor sabe, ó Deus, de tudo da nossa vida, e nós agradecemos ao Senhor por nos deixar ter vivido esse ano, Senhor, e que nós possamos terminá-lo, Senhor, honrando o nome do Senhor, agradecendo a Ti por tudo e nos esforçando, ó Deus, como disse a lição desta manhã, para nos apresentarmos ao Senhor isento da corrupção desse mundo. Obrigado por tudo, Senhor, por cada irmão que veio, que possamos oferecer um culto ao Senhor nesta noite, de uma forma coletiva, e que o Senhor aceite a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ficar de pé, e vamos ler o Salmo de número 20, todos a uma só voz. Depois nós vamos cantar o hino 179, Salmo 20, todos a uma só voz, vamos ler todo o Salmo. Oração a favor do Rei. Leamos. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, o seu santuário te envie socorro, e Sião te sustenta. Lembre-se de todas as suas ofertas diárias e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus atrairemos perdão. Satisfaça o Senhor a todos os teus olhos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele defenderá o seu santo céu, com a gloriosa força da sua lei. Uns confiam em armas, outros em armadas, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se empurram e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá glória ao Rei, responde-nos quando clamamos. De pé, no 179. Nossas
Irmãos, abra a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler até o versículo número 8. Vamos ler também todos a nossa voz esse texto. Isaías 6, do versículo 1 até o versículo de número 8. Depois, mesmo assentado, nós vamos cantar o hino de número 225. A visão de Isaías e o seu chamamento. Leamos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 no ar. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As árvores de ar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Ele, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, todo culto nós temos esse privilégio de encontrarmos com nós mesmos, encontrarmos com os irmãos, encontrarmos com o Senhor. Quando nós encontramos com os irmãos, nós podemos ver uma atitude de amor de Deus para conosco, através do olhar, através do aperto do irmão, através de gestos que os irmãos, nós temos uns para com os outros. Encontramos com nós mesmos quando nós olhamos para dentro de nós e vemos a nossa situação de pecadores, a nossa situação de perdidos, a nossa situação de limitados, de falhas diante do Senhor. E nos encontramos com Deus quando nós percebemos que o Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar, independentemente de quem somos nós ou de quem nós fizemos. Todos nós, irmão, precisamos de uma brasa viva do altar que toque em alguma área da nossa vida. O Isaías, o problema dele era na língua. Eu não sei se ele era falador de besteira, eu não sei se ele reclamava demais, eu não sei se ele falava muito da vida dos outros, eu sei que ele precisava ser tratado na língua. E foi o lugar onde ele foi tratado. Eu não sei se você precisa ser tratado nas suas mãos, eu não sei se precisa ser os seus pés, eu não sei se é a sua mente, se é o seu coração, eu não sei se é os seus olhos, mas um momento de culto, nós podemos ter a certeza de nós encontrarmos com o Senhor e sermos livres do nosso pecado, quando a palavra vinda do altar, que é essa brasa viva hoje, que traz essa alegria, esse prazer ao nosso coração. Hoje nós tivemos pela manhã uma brasa viva do altar. Foi tirada com a tenaz, uma brasa viva do altar, tirada com a tenaz. Eu tenho certeza de quem ouviu aquele estudo de manhã, saiu daqui incomodado. Que nós possamos, nesse momento de culto, entender que independente da situação, quando nós chegamos num culto, eu saí daqui hoje de manhã agradecendo a Deus por existir igreja. Senhor, como que a igreja, como que o culto, como que a comunhão, como que a pregação nos dá, mostra para nós a oportunidade que nós temos de começar de novo. Como é bom a gente sentir trabalhado num culto através dessa brasa viva que é o Evangelho, que é a pregação da palavra, e Deus olhar para nós, e nós olharmos para o Senhor, e olharmos para os irmãos,
entendemos que nós podemos ser tratados pelo Senhor naquilo que é a nossa deficiência. Que você possa encontrar comigo nessa noite, você possa encontrar com você mesmo, mas a mudança na sua vida é quando nós encontramos realmente com o Senhor. Hino 225. Irmão, para não ser chato demais, vamos ficar de pé? Porque cantar sentado é meio complicado, né? Depois a gente assenta, faz a oração, depois a gente passa a palavra para os jovens aí, para o louvor. Dedicação pessoal. Nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença santa e maravilhosa. Amém. E reconhecemos que nós somos miseráveis pecadores. Amém. E carecemos da glória do Senhor atuando em nossa vida. Verdade. Para que o nosso culto seja verdadeiro, seja sincero, seja real. Que o Senhor toque em cada vida aqui nesta noite. Que nós possamos estar fixando os nossos pensamentos no Senhor e numa adoração verdadeira, dedicada somente a Ti, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a dedicação da nossa vida ao Senhor. Amém. Nesse domingo de 2020, o último domingo deste ano, verdade, que a graça do Senhor nos conduziu e nos trouxe até aqui. Nós somos reconhecidos de tudo que o Senhor fez por nós, por cada um da nossa igreja. Amém. Pelo sustento, pela provisão, pela bênção, pela paz, pelo consolo, pelo conforto, pela força e pela Tua graça atuando em nossa vida. Amém. E nesta noite nós queremos Te adorar e queremos Te cultuar com toda a nossa vida. Amém. Senhor, tire tudo aquilo que não pertence ao Senhor da nossa vida, do nosso íntimo. Nos deixam puros, limpos diante da presença do Amém. Senhor. E faça, Senhor, e fale conosco o que o Senhor deseja falar nesta noite. E que a graça do Senhor nos ponha de pé, olhando firmemente para o Senhor. E que nós continuemos firmes no propósito de servir, adorar e fazer a vontade do Senhor na Amém. Nossa vida. Que este culto seja um culto abençoado para a glória do Senhor. E é em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Convido a amada igreja a colocar-se em pé. Vamos louvar, glorificar esse Deus que cantamos já sobre Ele, louvamos já sobre Ele. Continuando o nosso louvor. E expressar o nosso louvor, porque nós podemos dizer nessa noite que Ele mudou o nosso viver. Aquele velho homem corrompido foi resgatado por Ele. E por isso nós devemos louvá-lo e glorificá-lo. Jesus Cristo mudou o meu viver.
somos gratos porque pudemos encontrar nele, durante todo esse ano, um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar de provisão. Podemos encontrar nele a luz que brilha e que nos ilumina. Continuemos nosso louvor e a nossa adoração. Deus, nós te louvamos e glorificamos, Pai, porque podemos encontrar em Ti, Senhor Deus, esse refúgio verdadeiro. Podemos encontrar em Ti, Senhor Deus, essa fortaleza que nos sustém, essa fortaleza, Pai, que tem nos edificado, Pai, cada vez mais, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor mudou o nosso viver, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor transformou as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, Pai, pela vida desta igreja, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado durante todo esse ano, Pai. E obrigado, Pai, porque nós podemos achar em Ti, Senhor Deus, este lugar de segurança para o próximo ano também, Pai.
continue sendo conosco, fale aos nossos corações nessa noite, abençoe o teu servo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus, esse Jesus é tudo que nós precisamos. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele contempla todas as nossas ansiedades. Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso tesouro, o nosso sustento, o Deus que nós devemos cada dia mais confiar. Por isso, abra sua Bíblia no Salmo de número 124, o Deus, o nosso protetor e libertador. Salmo de número 124, cântico de romagem de Davi. O texto bíblico no Salmo 124 nos diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo de número 124 é um salmo de romagem. O salmo em que no compêndio entre o Salmo 120 ao Salmo de número 134, os israelitas entoavam esses cânticos na peregrinação para Israel. As suas festas seriam tomadas de grande alegria, mas o Deus conosco, o Deus protetor, o Deus do socorro, estaria conduzindo toda a jornada do seu povo, desde o lar e a casa de cada um, até a chegada ao destino final. Nós, neste ano de 2020, podemos dizer também em alto e bom som: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Nós aprendemos em 2020, em que quando a humanidade se silencia, enquanto a sua agitação, a sua euforia, o seu consumismo, o seu egocentrismo, a sua arrogância e todas as suas circunstâncias dizem e se aquietam, todas as outras criaturas de Deus se regozijam diante do Criador. Nós aprendemos que diante de nós deixarmos os nossos próprios interesses, o que os nossos olhos apenas veem, para estendermos a misericórdia, a compaixão, compartilhar, dividir, estender a mão, doar, reinventar, fazer algo e olharmos para o nosso lado diante das pessoas necessitadas. Aprendemos em 2020, em que a nossa vaidade nos faz correr atrás do vento, nos afasta do que é eterno, nos aproxima do que é terreno, nos afasta dos nossos próprios relacionamentos. Aprendemos então, no ano de 2020, a valorizar e amar mais quem está próximo de nós, mais do que algo que nós possuímos, a aproximarmos mais uns dos outros e conhecermos o interior, que talvez já tinha muito tempo que nós nem observávamos, conhecer
o legado das pequenas virtudes que pessoas deixam nas nossas vidas. Aprendemos a construir ainda mais diante de tantas diferenças que nos tornam essenciais. Ah, meus queridos, enquanto toda a gente abandona a indiferença, a incredulidade, a relatividade, coisas pragmáticas, querendo ver para crer, querendo alcançar para satisfazer, a busca do ser de Deus se tornou real, ainda maior. O Deus conosco mexeu o nosso íntimo, mexeu no mais interior da nossa alma, nos fez olhar para dentro de nós mesmos e não para as coisas externas, além de nós. Ah, o Deus que esteve ao nosso lado foi o Deus que nos mostrou um ano difícil. O ano de 2020 foi um ano de aprendizado. Foi um ano que nós pudemos ainda mais nos aproximar de Deus por sua palavra. Ainda mais ver a graça de Deus abençoando de um modo tal, inclusive a graça comum do Altíssimo, abençoando tantos homens e mulheres que puderam ter a inteligência aguçada para de diversos pontos do planeta poderem fazer e tentarem criar uma vacina diante do Covid-19. Meus queridos, nós perguntamos então, diante desse 2020, o que o Senhor esteve, e quando o Senhor esteve, e como o Senhor esteve ao nosso lado. O salmista nos convida a olhar assim. O salmista Davi nos traz experiências gratificantes e maravilhosas de si mesmo, do seu ministério, do seu reinado. Experiências que Davi sabia muito bem como era ter o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus, o Senhor, ao seu lado. Talvez Davi nos relembrasse aqui algumas passagens da sua história. Perseguições do próprio rei Saul, talvez lá ainda, menino, um jovenzinho, quando venceu Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Mas aqui nesse salmo, nos traz experiências de Davi relacionadas ao seu reinado na batalha contra os filisteus. O texto que talvez nós poderíamos imergir de forma contextual deste Salmo 124, o Salmo de Davi, talvez seria primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo de número 14, a partir do versículo de número 17. Que o texto nos traz palavras alusivas, palavras que trazem o conhecimento maior do que é a essência desse salmo. O salmo inicia: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Perceba que a expressão não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado é repetida. O salmista no saltério foi feito justamente para que a comunidade israelita, quando cantasse esse salmo, aquele que estava entoando dizia: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E logo após ouvi-lo, a congregação toda respondia: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Essa certeza cantada,
essa certeza vivenciada, essa expressão da poesia inspirada por Deus em Davi, nos mostra o Deus que é o nosso socorro. O Deus que é o nosso socorro. Ele se revela sendo o nosso socorro. Ele se revela mostrando onde e como Ele atua. Ele se revela nos surpreendendo com a sua presença. Ele nos revela diante de todas as nossas circunstâncias, mostrando que Ele está no domínio e no controle de todas as coisas. E o texto, então, nos leva a meditar nesse Deus que é o nosso socorro, esse Deus que está presente conosco. E eu quero começar a minha meditação justamente no versículo 8º. O último versículo do Salmo diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso Deus é o nosso socorro, porque o nosso socorro não está baseado nas nossas fragilidades. O nosso socorro não está baseado nos nossos méritos próprios. O nosso socorro não está baseado naquilo que devemos receber do Senhor. O nosso socorro está unicamente baseado no nome do Senhor. É o nome do Senhor que faz real diante do nosso socorro. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que é Criador dos céus e da terra, e todas as coisas não passam ilesas diante do seu poder. O nosso socorro tem que estar baseado além das nossas fragilidades, além das nossas intempéries, além das nossas adversidades, além das nossas enfermidades. O nosso socorro vem por causa do nome do Senhor, meu irmão. Por causa do nome do Deus eu sou, em nome do Deus Rafá, que é curador, em nome do Deus Shalom, que traz a paz na nossa alma, o nome do grande Senhor das nossas almas. É o sentido do nosso socorro. Porque senão esperamos, diante das situações difíceis que passamos. Não espere situações difíceis para você saber quem é o seu socorro. Não espere situações adversas para você saber quem é o seu socorro. Tenha e creia no seu profundo coração que o seu socorro está em o nome do nosso Senhor, Criador do céu e da terra. As pessoas ficaram admiradas quando sabiam o nome de Jesus. Os seus pais ficaram admirados quando o anjo diz: porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. O nome de Jesus é o nosso socorro. O nome do nosso Salvador é o nosso socorro. Basta crermos que o socorro de todas as circunstâncias nos sobrevém. Mas, em segundo lugar, o texto bíblico também nos chama a atenção. Quando o salmista Davi faz alusão a algumas metáforas para dizer no seu ministério, no seu reinado, na sua vida, como o Senhor esteve presente, como o Senhor foi o socorro na vida dele. E ele diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, no versículo 2, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos,
Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Quando você observa esse contexto, o contexto do salmista Davi, lá em primeiro livro das Crônicas, no seu capítulo 14, a palavra de Deus diz a partir do versículo de número 17 o seguinte: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi então consultou o Senhor, dizendo: subirei, Senhor, contra os filisteus, subirei contra os filisteus, entregar-mos-á nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Davi sabia o domínio dos filisteus. Davi sabia o poder do inimigo. Davi conhecia que os filisteus, em número exorbitante, poderiam invadir todo Israel, todo o reino de Saul, e poderiam tomar e varrer todos os homens daquele reino. Então, meus queridos, a palavra de Deus diz que Davi consulta ao Senhor. E a palavra de Deus vem: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E o texto continua, no versículo de número 20, do capítulo 14, quando ele diz: então veio Davi a Baal-Perazim, e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi os seus homens, e os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns novamente. E Davi novamente consulta ao Senhor e diz: não subirás. A palavra de Deus diz para ele: rodeia por detrás deles e ataca-os defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, aferiu o arraial dos filisteus, e fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar Gezer. Meus irmãos, quantas maravilhas o Senhor fez na vida de Davi, no seu ministério. Quantas maravilhas o Senhor atuou através do seu servo. Mas quantas maravilhas Davi ficou apenas olhando e vendo o agir poderoso do Senhor na vida do seu povo. Nós temos essa certeza, essa convicção de que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, mas temos a convicção de que o Senhor estando ao nosso lado, Ele, diante de todas as águas impetuosas, diante de todas as águas que nos teriam submergido, o Senhor nos toma pela mão e nos traz socorro certo. O nosso socorro está em o nome do Senhor,
Criador dos céus e da terra, mas o nosso socorro está no Deus presente, agindo ao nosso favor, estando nos livrando. O versículo de número 6 do salmista, Salmo de número 124, diz: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quero chamar a sua atenção neste momento, porque o nosso socorro está em o nome do Senhor. A presença do Senhor sempre vai adiante, nos livra. É o nosso socorro. Mas olha o que o salmista diz. O salmista, com seus lábios, no início do versículo 6, começa a bendizer o Senhor. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Versículo 7, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço. E o final do versículo 7, que diz: e nós nos vimos livres. Quero chamar a atenção, porque a expressão nossa alma e nós nos vimos livres traz uma experiência além do Senhor no seu nome, seu socorro, além de visualizar o agir de Deus no livramento do seu povo, mas agora a experiência do socorro traz algo marcante dentro do íntimo, no mais íntimo do salmista. Porque ele diz que o Senhor salvou a nossa alma e nós nos vimos livres. Quando Jesus salvou tantos homens e mulheres, ele lhes trouxe a experiência íntima desta salvação. Quando a mulher do fluxo sanguíneo foi curada, o Senhor Jesus pergunta: quem me tocou? Porque ele queria que ela falasse com os seus próprios lábios, do mais íntimo do seu coração, o que aconteceu com ela. Quando o endemoniado, o lunático é curado, liberto, e queria seguir o Senhor Jesus, já agora vestido, são, perfeito na sua consciência, e Jesus disse: não me siga, meu querido, vá para os seus e diga o que eu fiz por você, como eu transformei a sua história. Olha o que o salmista Davi diz: salvou-se a minha alma, salvou-se a nossa alma, e nós nos vimos livres. Quero perguntar para você nessa noite, neste momento que você está assistindo este vídeo, o nome do Senhor é o único que pode te socorrer, não há outro, somente esse nome, o nome de Jesus. O próprio Senhor tem livrado a sua alma, a sua vida, tanto que Ele está dizendo para você também, neste momento. Mas Ele vai além. Ele quer que você tenha essa experiência de, na sua própria alma, no seu próprio coração, dizer: se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado,
a minha vida que o diga. Meu querido, 2020 foi marcante, mas o Senhor o superou. 2020 nos trouxe tristezas de alma, mas o Senhor nos revigorou a alegria da salvação. 2020 mostrou momentos difíceis, intempéries que você jamais imaginaria que sairia vivo disso, que talvez pudesse reverter toda essa situação, mas o Senhor foi lá e mostrou de uma forma surpreendente como Ele está juntinho de você. Quando as portas se fecham, Ele te mostrou como Ele tem outras para se abrir. Vivencie isso. Tenha essa certeza, essa convicção no seu coração, na sua alma. Faça desse momento um momento de bendizer ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de saber que esse Deus que é o nosso socorro, Ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou grande e sou temido entre os povos. Se você ainda, nas suas experiências, não vivenciou, não está com isso seguro no seu coração, eu quero convidar você neste momento. Se o Espírito Santo de Deus está mexendo com você e dizendo: venha, tenha um ano diferente, tenha uma novidade de vida comigo, veja as perspectivas que eu tenho para você. Ele está te chamando neste momento, para que você entregue todas as coisas sem reserva na presença dEle. É Ele que domina e controla todas as coisas e nos traz o socorro certo das nossas almas. Vamos ficar de pé, encerrando esse momento de culto, agradecendo o Senhor por todos esses momentos, estarmos juntos aqui, louvando, bendizendo, engrandecendo o nosso Deus e vendo as maravilhas do Senhor agindo no nosso ser. Nós vamos ter uma palavra de oração. A igreja receberá a bênção apostólica e encerraremos o nosso culto, não com o amém tríplice, mas encerraremos novamente com o hino de número 179. Não vamos poder saudar os irmãos cumprimentando de forma pessoal, mas vamos saudar cantando, por causa das maravilhas que o Senhor nos fez. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso socorro. A presença do Senhor nos direciona. O Senhor é tão maravilhoso que tem agido na nossa vida apesar de nós mesmos. Sempre, ó Deus, nos surpreende. Ó Deus, sempre mostra-nos, ó Deus, o livramento do Senhor. Sempre deseja nos conduzir em triunfo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque essa experiência se faz real nos nossos corações, nas nossas vidas. E que se existir, ó Deus, ainda alguém que não tenha essa experiência,
essa transformação de conversão, de salvação, que o Senhor possa, ó Deus, nessa noite trazer. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Ó Senhor, te agradecemos tudo isso em Cristo Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Deus Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.